Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e nesse vídeo eu vou mostrar a minha solução para essa sala Health aqui do Hack the Box. É uma sala que foi marcada como médio, ela acabou de ser retirada, e eu vou mostrar então o que eu fiz para pegar as flags de usuário e de root, beleza? A máquina já está online, já estou conectado na VPN, também já coloquei lá no arquivo hosts o IP da máquina apontando pro DNS dela, né, como geralmente acontece no Hack the Box. E eu vou começar aqui então rodando o nmap, "-ss" para rodar o SymScan, "-sv" para ele pegar as versões dos serviços, "sc" para ele rodar o script padrão, "-pn" para ele não fazer um ping scan, que eu já sei que a máquina está online, e "-v" para modo verbose, para ele já mostrar em tempo real aqui. Ele já nos mostra que tem a porta 80 aberta, então vamos abrir aqui o browser. Eu já estou com o burp aberto aqui também. Vamos abrir o browser e entrar nesse IP aqui. E aqui ele já mostra pra gente, né, que esse aqui é o domínio, então a gente pode acessar ele diretamente. E a gente vê aqui então que é um Simple Health Check para qualquer URL. Esse é um simples utilitário que permite que você cheque remotamente se um serviço HTTP está disponível. Ele é útil se você quiser checar se um serviço está corretamente rodando ou se tem algum firewall bloqueando, se tem algum problema de firewall bloqueando o acesso. E ele fala para a gente configurar o webhook, tem alguns campos aqui para a gente preencher. Mais algumas informações aqui embaixo. Não é necessário autenticação, uma vez que você cria um job de monitoramento, o UUID é gerado e você pode compartilhar com outras pessoas para gerenciar o job facilmente. Então, tem duas URLs aqui que a gente tem que colocar, né? Ele chama de payload URL e URL monitorada, o intervalo e em quais circunstâncias o webhook vai ser enviado. Ele dá essas duas opções aqui. Então, bom, só continuando aqui, né, no Nmap ele então identificou aqui porta 22 rodando um OpenSSH 7.6 no Ubuntu, não tem nenhum exploit para essa versão aqui, pelo menos até agora, né. Na porta 80 temos um Apache 2.429, também rodando Ubuntu, né, então é bem provável que sejam Ubuntu aqui, e na porta 3000 ele encontrou que está filtrada, tá, então provavelmente tem um firewall ou ela está rodando só em localhost ou algo assim. Já que a gente tem que colocar duas URLs aqui, eu vou subir dois servers aqui usando Python, tá? Python-m, usando esse módulo aqui, HTTP Server. Eu vou subir um na 8081 e vou subir outro na 8082. E aí, deixa eu pegar o meu IP aqui do Hack the Box e eu vou fazer o seguinte. Aqui no payload URL, eu vou colocar um deles, né? Eu vou colocar, sei lá, 8082. E aqui no monitor URL eu vou colocar no 8081. O intervalo, do jeito que ele está aqui, ele está pedindo para a gente usar a sintaxe do Chrome, então eu quero que isso aconteça a cada 1 minuto, eu vou colocar desse jeito assim. Em quais circunstâncias o webhook deve ser enviado? Eu vou colocar sempre. Eu vou clicar aqui em testar. Ele falou que o host está saudável, e se a gente voltar aqui, a gente vê que tem um request que foi feito aqui na 8081, é um GET que foi feito aqui, e na 8082 foi feito um POST. No caso aqui, esse web server aqui, do jeito que ele está rodando, ele não aceita POST, tá? O método POST ele não aceita, então o que a gente pode fazer aqui é só rodar um netcat aqui, deixar ele ouvindo nessa porta 8082 e rodar de novo. O que acontece aqui é que como esse servidor aqui está esperando uma resposta, né, esse health.htb está esperando uma resposta para dizer se o host está saudável ou não, ele está esperando que o nosso web server retorne. Só que se a gente voltar aqui, foi feito um get aqui, de novo foi feito um post, né, e a gente recebeu as informações do post, só que como eu estou usando o netcat, ele não vai responder isso daqui. Ele não vai dizer ok, não vai dizer o código do HTTP, não vai dizer nada. Então isso aqui vai ficar girando, vai dar timeout, mas a gente consegue ver aqui o conteúdo, né? Eu vou copiar isso aqui, já que é um JSON, a gente pode copiar. Eu vou dar um echo nele e vou passar ele para o JQ para ele ficar bonitinho. Calma aí que eu fiz errado. Tem um aspa a mais aqui. Beleza, então esse aqui é o JSON que ele retorna para a gente. A gente vê o webhook URL, monitor URL, foi justamente o que a gente passou. Health e o body. Aqui no body a gente vê que tem um HTML. E se a gente for ler aqui o conteúdo, ele fala directory listing. Isso aqui é exatamente o que a gente recebe se a gente entrar nisso daqui. Se eu for aqui em 127.00.1, qual que é a porta aqui? 8081. A gente
recebe exatamente isso daqui. Tá? Então, o que a gente colocar aqui nesse web server, ou melhor, o web server que a gente colocar aqui nesse lugar da URL monitorada, ele vai fazer um get nele, que é isso que está sendo feito aqui, ele está fazendo get, vai pegar o conteúdo e vai mandar o conteúdo via post para a gente na URL que a gente colocar aqui, que no caso aqui foi na 8082, que é onde tem o Netcat rodando. Então o Netcat está pegando esse conteúdo aqui, tá? Tem aqui os headers e tudo mais. Então a primeira coisa que eu pensei, eu vou deixar isso aqui rodando de novo, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, eu vou pegar esse health aqui e vou botar ele aqui, para ver se tem um SSRF aqui, né? Server-Side Request Forgery. Vamos ver se a gente consegue fazer o servidor fazer uma requisição para ele mesmo, né? Na verdade já tem um SSRF aqui, como a gente já viu, né? A gente consegue mandar... Eu acho isso aqui no caso não seria nem uma falha, uma vulnerabilidade, por assim dizer, porque é uma feature, né? Ele já está dizendo aqui que é para qualquer URL. Só que aqui ele dá um problema, né? Ele fala que o host dado nesse campo, né, monitor de URL, não é permitido, então ele está bloqueando. Quando a gente coloca o próprio host aqui, ele bloqueia. Uma coisa que a gente pode fazer é pegar o IP. Então, em vez de colocar o health aqui, a gente pode colocar o IP dele e ver se funciona. Ele também não deixa, dá o mesmo erro. Deixa eu voltar aqui. A gente pode tentar converter o IP para hexadecimal, tá? A gente consegue a notação de IP, nesse formato que ele está aqui, né, em octetos, a gente consegue expressar isso daqui de outra maneira. Então, se a gente colocar aqui e mandar ele converter para hexadecimal, ele nos dá aqui, né, o valor correspondente em hexa daquele IP que a gente colocou. Então, a gente pode copiar isso aqui. Né, no caso, a gente teria que tirar esses pontos aqui e colocar um... já está até aqui do jeito que eu quero. Colocar um 0x na frente. E a gente pode tentar colocar isso aqui para ver o que acontece. Ele também não permite. E, enfim, eu tentei vários bypasses aqui. Eles não funcionaram. Tentei colocar em outra maneira ali de octal, também não deu. E não funciona. Só que aí uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte. Ele está verificando se a URL que a gente coloca aqui é o IP desse servidor. Na verdade, eu não sei se eu colocar um outro IP aqui. Na verdade, acho que deve funcionar, né? Se eu colocar um outro IP... deixa eu pegar o meu aqui. Na porta 8082, onde eu vou receber. Intervalo eu vou colocar 1 minuto. E always. E aí eu vou testar. Ele deu erro aqui porque tinha 2 HTTP, calma aí. Eu estou colocando o IP que não é o dele, tá? O IP dessa máquina aqui termina com 176, eu coloquei 175. Vamos testar, nem sei se esse IP na verdade funciona. Mas ele não permite também, eu não sei se... Sei lá, eu não sei exatamente que tipo de validação ele faz. Mas uma coisa é certa, a gente consegue mandar um request para a nossa própria máquina. Quando eu subi esse Python aqui, ele funcionou, né? Ele chegou os requests aqui e tudo mais. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte. Eu vou subir aqui um server PHP, que é bem parecido com esse aqui em Python, só que ele consegue executar códigos em PHP. Esse Python HTTP Server aqui, se você abrir um ponto PHP nele, ele não tem um interpretador PHP. Então, ele vai printar o código PHP como se fosse texto, né? E não é isso que a gente quer. Então, eu vou subir aqui esse servidor PHP na porta 8081. Eu vou criar um index.php aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um header. Melhor, antes disso, né, vamos ver se está funcionando isso daqui. Eu vou mandar um teste aqui. E, cadê você? Eu vou mandar, então, para ele monitorar o meu IP, que no caso é esse aqui, na porta 8081. Nessa porta está rodando um servidor PHP, né? E deixa eu ver se o Netcat está ouvindo aqui, né? Vou mandar ele testar. Ó, se a gente voltar aqui, a gente vê que ele recebeu um GET e o post que ele enviou foi esse aqui. Né? Então, ó, no body, se a gente for ver aqui nesse campo body aqui do JSON, né? Eu vou até copiar e colocar no JQ de novo, mas ali a gente já consegue ver que funcionou. Opa, tinha que dar um eco aqui. Aqui, ó. No body, ele apareceu teste, que é justamente o que a gente mandou ele printar. Então, ele não printou echo teste, PHP, echo teste, ele printou teste. Então, ele rodou esse código PHP aqui. O que faz sentido, né? Não teria por que ser de outro jeito. Só que aí o que a gente pode fazer é o seguinte. A gente vem aqui, coloca um header, né? E a gente usa o header location para
mudar a localização da pessoa quando ela cair nessa página aqui. Então ela vai ser redirecionada, ela vai receber um código 301 ou 2, não lembro agora, e vai ser redirecionada para outro lugar. E que outro lugar que eu poderia mandar? Eu posso mandar ela para a própria URL desse health.htb aqui. Então eu vou colocar aqui, dois pontos barra barra, ele já pega isso aqui direto. Vou salvar, vou deixar o netcat ouvindo aqui de novo, né? E vou rodar aqui. Então, testar, vamos voltar para cá. Ó, ele chegou aqui, o get, e olha só, a gente já recebeu aqui coisas que a gente não tinha visto antes, né? Então, ó, ele foi redirecionado, né? Esse host aqui, ele bateu no servidor PHP, o PHP, servidor PHP, né? O PHP redirecionou ele para ele próprio e ele foi e retornou para a gente aqui no body, né? A gente vê aqui que o conteúdo do body é um HTML grandão, que se a gente for ver, é justamente o HTML dessa página aqui, né? Isso aqui é justamente o que a gente recebeu aqui, né? E aí se a gente descer, uma coisa que chama atenção é esse Laravel Session aqui. Laravel é um dos frameworks do PHP, né? Então a gente já sabe que essa página aqui, né, também está rodando em PHP. A gente poderia ter verificado isso aqui no Appalizer antes, né? Ele mostra aqui que está rodando PHP, Apache e tudo mais. Então beleza, isso aqui funcionou. A gente conseguiu dar um bypass nisso daqui, né? A gente conseguiu mandar o servidor buscar uma página dele mesmo, sendo que ele está bloqueado aqui. Uma coisa que a gente pode tentar fazer, que eu nem tentei antes na real, é tentar etcpswd, é tentar mandar ele buscar o arquivo etcpswd. Não sei se isso aqui vai funcionar, vamos testar aqui. Chegou aqui, ele está entrando num loop infinito aqui, não sei porquê. Deixa eu cancelar. Não funcionou. Comportamento esquisito, nunca tinha visto isso daqui na verdade. Ele, assim que você entra, ele manda pegar o ATCPSWD e ele dá append. Não sei se tem a ver com isso daqui. Bom, não funcionou. Mas, outra coisa que a gente pode testar também é o seguinte, aqui no Nmap a gente viu que a porta 3000 está filtrada, né? A gente pode mandar ele ir lá na porta 3000, né, dele próprio. Então, a gente coloca isso aqui. Deixa eu limpar isso aqui. Vamos deixar o netcat ouvindo de novo. Vou iniciar o servidor PHP e vou testar. Chegou o get aqui. Opa! Eu esqueci de salvar esse arquivo. Fiz alteração ali para a porta 3000 e esqueci de salvar ele. Deixa eu voltar e rodar de novo. Chegou o get aqui. Opa! Veio coisa diferente aqui, ó. Já tem coisa que a gente não tinha visto antes. Deixa eu pegar de novo isso aqui. Vou pegar esse JSON, vou dar um eco nele. Vou passar para o JQ. O que aconteceu aqui? Quebrou alguma coisa. A gente pode fazer assim, ó. Em vez de fazer isso, eu vou dar eu vou criar um index.html, vou salvar isso aqui. Vou salvar, vou dar um cat nele. E passar para o JQ, e ó, aqui já funciona. E a gente quer o body, né? Então deixa eu passar o -r.body. Já temos o body aqui. E deixa eu ver. É um HTML, né? Então a gente pode vir aqui e salvar para index2.html, sei lá. E aí, eu posso, já que eu tenho um web server PHP rodando nessa pasta aqui, eu posso só abrir o meu próprio IP, né? Deixa eu ver aqui onde ele está. Eu posso voltar aqui. Eu posso abrir essa pasta aqui e ir no index.html. Na verdade não é exatamente isso, porque isso aqui... estranho, eu abri o HTML e ele me redirecionou para o index.php. Bom, vou fazer assim. Vou no home, meu usuário. Mais fácil eu pegar isso aqui, né? Ele está no tempo, não está no home não. Então eu vou lá no health, né? E quando eu abro aqui tem o index2.html, que foi aquele que eu criei. E quando a gente abre, a gente consegue ver essa página aqui. Obviamente está sem CSS, está sem JavaScript e tudo mais, não tem imagem nenhuma carregada, nem estilos, né? Mas a gente consegue ver o conteúdo da porta 3000
que está rodando nesse servidor aqui, né? Então ela é uma porta que está rodando só localmente, a gente não consegue acessar ela de fora, a gente pode até testar aqui, né? Se eu pegar o IP do server aqui e botar para acessar na 3000, ele não vai conectar. Só que desse jeito que a gente fez aqui, a gente conseguiu burlar o filtro de URL que ele tem aqui e mandar ele, né, mandar o servidor pegar o conteúdo da porta 3000 dele próprio e retornar ele para a gente aqui. Tá? E o resultado foi esse aqui então. Então a gente vê que está rodando esse tal de Gogs aqui, um serviço Git self-hosted escrito em Go, e ele está rodando lá. E ele nos dá a versão aqui embaixo. Então a gente pode fazer assim, ó, a gente pode pegar essa versão aqui, né, ir lá no Google, como que é o nome desse troço? É Gogs, a gente põe aqui Gogs, a versão, e procurar por exploit. Né? Então, ó, já até apareceu aqui alguns que eu tinha procurado antes. Deixa eu colocar exploit aqui. Então ele já lista alguns aqui, eu vou abrir esse do exploit.db. Tem uns aqui no GitHub e tudo mais. Então ele está rodando aqui um serviço que tem uma vulnerabilidade e ele está rodando apenas localmente. Tá? Vamos dar uma olhada nesse exploit aqui, qual que é dele. SQL Injection não autenticado. Ele fala que o serviço GOGS, né, Go Git Service, tá, esse aqui é o que já estava escrito aqui. Ele fala que é um serviço bem similar ao GitHub, múltiplos usuários podem criar repositórios e compartilhar código com outros, blá blá blá. E ele fala que o GOGS tem uma API, que usa o código JavaScript, é responsável por fazer não sei o que, blá blá blá, e essa view aqui, né, é acessível através desse endereço aqui de API. E ele fala que o parâmetro Q dessa view aqui é vulnerável a SQL Injection. Tá? Aqui embaixo tem algumas coisas referentes ao impacto, aqui tem um código vulnerável e aqui tem uma prova de conceito. Né? Então ele passa aqui no parâmetro Q, ele passa um statement SQL grande pra caramba. Eu acho que aqui embaixo tem um outro que é melhor para ler. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é mais fácil de entender o que está acontecendo. Ele vai passar isso aqui nesse parâmetro Q desse endpoint aqui da API. Tá? A gente pode testar isso aqui. A gente pode vir aqui e, em vez de mandar, como isso aqui é feito via GET, né, a gente está entrando num link e passando o payload do SQL Injection na própria URL, a gente pode só mandar isso aqui ser redirecionado para lá. Né? Então eu vou copiar isso aqui, vou copiar esse search, vamos ver primeiro se esse endpoint aqui existe. Vou botar qualquer coisa aqui. Vou subir o PHP de novo, vou subir o meu Netcat de novo. Cadê? Nossa. Aí, tá ouvindo aqui. E aí, vamos mais uma vez mandar isso aqui. Para eu não ter que ficar enviando isso aqui toda hora no navegador, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no Burp, no histórico HTTP, deixa eu descer aqui. Esse post, quando eu clico para testar aqui, ele faz um post para esse webhook, que é essa requisição aqui. Eu vou clicar com o direito nela, vou copiar como curl, né, como comando do curl, vou vir aqui, abrir um novo terminal e colar ele aqui. Tá? E agora, quando eu enviar essa request aqui, que está toda zoada, porque bugou meu terminal, quando eu enviar essa request, isso vai ser a mesma coisa que eu clicar nesse botão teste aqui. Tá? Então não vou precisar ficar abrindo o navegador toda hora. Então, executei aqui. Ó, ele deu o get aqui e já retornou para a gente. O conteúdo que a gente está procurando está na tag body aqui, né? Está no item body do nosso JSON. E o conteúdo desse item body é isso aqui, ó, até o fim dele, que é aqui, eu acho. Provavelmente. Ele nos vazou aqui então o nome de usuário, né? Username Suzane, e o avatar é o link do gravatar desse usuário Suzane aqui. Então eu vou criar umas notas aqui, né? User Suzane, tem dois N's, né? Suzane, exatamente. Deixa eu copiar aqui. E, bom, nem era isso que a gente queria, mas a gente validou então que esse endpoint aqui existe e que ele está retornando para a gente conteúdo. Vamos testar então esse SQL Injection aqui. Do jeito que ele está mesmo, a gente pode pegar aqui, copiar. E eu vou fechar esse Netcat, vou subir ele de novo. E aqui no PHP, depois do que, eu vou colar esse payload. Eu não sei se ele vai funcionar. Não, esse aqui não vai funcionar, eu preciso tirar essas quebras de linha que tem aqui. Deixa eu tirar aqui e aqui. Beleza, salvei. E vou mandar de novo o request. E aqui ele já deu um problema. Ele deu erro, está dizendo que a URL está down.
Eu não sei exatamente por quê, mas a gente pode fazer alguns testes aqui. Eu vou tirar isso aqui tudo. Não sei se é porque eu tenho que colocar alguma coisa com URL encode, mas a gente pode tirar isso daqui. E na verdade, deixa eu dar um Ctrl Z. Eu tinha colocado A e ele retornou o nome daquela Suzane, né? Se eu colocar B, o que será que ele retorna? Vamos ver aqui. Com B ele não retorna nada. Ele retorna vazio e só isso daqui. Quando a gente colocou A, ele retornou Suzane, e quando colocou B, ele não retornou nada. Talvez seja porque tem A na palavra Suzane, né? Vamos colocar um S e ver se ele retorna também. Ó, aqui já funcionou. Quando a gente coloca um S, ele consegue retornar também. Para testar o SQL, a gente pode fazer assim. Ó, o B a gente sabe que não tem, né? A gente pode fechar isso aqui e fazer o famoso OR 1 igual a 1. Salvar aqui, né? Vamos rodar de novo. E ele deu o URL down. Aqui no payload a gente já viu que ele está usando comentário no lugar de espaço, né? A gente pode fazer a mesma coisa aqui. Colocar comentário do SQL no lugar do espaço, salvar. Vou deixar o Netcat rodando, vou fazer o request de novo para o webhook. Deu erro aqui. Talvez eu precise comentar aqui, eu tinha esquecido disso. Vamos ver de novo. Também deu o URL down. Ele põe uma aspa aqui para fechar, né? Na verdade eu preciso colocar esse B aqui sim. E no final, ele fecha aspas, né? Passa um %25, que é o URL encode da própria porcentagem, e depois um 3D, que é o igual, né? É o URL encode do caractere de igual. A gente pode tentar fazer isso aqui também. Deixa eu só colocar um outro caractere aqui, que geralmente quando você põe um depois do comentário, ele não funcionou. Então, eu estou fazendo isso aqui para testar manualmente. Na hora eu testei também, eu não lembro exatamente o que eu fiz aqui para fazer ele funcionar. Eu consegui validar esse SQL Injection aqui na hora. Só que uma coisa que a gente pode fazer, já que a gente tem a versão desse negócio aqui, né? Cadê você? Aqui. A gente tem que a versão é 0.55, né? E tem até o link aqui já, né? Ele é open source, então vamos copiar isso aqui. Vamos lá no GitHub dele e vamos baixar o código-fonte dessa versão, porque a gente consegue ver exatamente. Eu não preciso ficar testando, se bem que aqui ele já deu pra gente o payload, né? Mas se a gente não tivesse isso daqui, pô, olha o tanto de vírgula que tem, olha o tanto de coluna que tem na tabela, né? Então, para não ficar testando manualmente, já que a gente não vai conseguir usar SQL Map do jeito que isso aqui está montado, a gente não vai conseguir usar, é mais fácil a gente baixar isso daqui, né? E ler o código-fonte dele para ver exatamente o que está acontecendo. Então, a versão que a gente está procurando é 0.5.5. Deixa eu ver se ele está nessa página, 0.5.5. Aqui, 0.5.5, é isso aqui que eu quero. E beleza, aqui embaixo ele nos dá alguns links. Eu vou baixar tanto o programa em si, né, quanto o código-fonte dele. Vou dar um wget nisso aqui. E vou dar um wget no código-fonte dele também. Beleza. Aqui a gente tem então esse binário gogs, que é justamente o programa que ele está rodando aqui, né? Eu vou rodar ele. Ele pede aqui algumas opções, né? Então, startar o web server. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Gogs web. Ele já iniciou e ele está falando então que está ouvindo na porta 3000. Então a gente pode vir aqui, 127.0.0.1, 3000. E ele já abriu aqui para a gente, né? Então, primeiros passos para rodar, a gente precisa configurar isso daqui, né? Como se fosse que nem o WordPress, quando você abre a primeira vez. E ele pede para a gente escolher entre MySQL, Postgres ou SQLite 3. Né? E ele fala que o SQLite geralmente está disponível na versão oficial. Eu vou deixar SQLite 3, a gente poderia testar outras coisas aqui. A gente poderia validar se ele é MySQL,
Postgres ou SQLite através do SQL Injection, né? Então, se a gente vier aqui e conseguisse puxar um version, né, uma arroba version, ele seria MySQL. Se ele desse um erro, ele provavelmente seria SQLite, né, dependendo do erro. A gente conseguiria verificar isso por aqui. Como ele fala que o SQLite é o padrão, a gente vai começar desse jeito, né? Run user, vou colocar o meu próprio usuário. E acho que só, né? Username ele pede para criar um, eu vou criar um usuário aqui. E-mail sean@mendes.com e vou instalar. E ele já deixou a gente usar, né, a aplicação normalmente. Quando a gente abre, ele abre essa página aqui, que é justamente aquela que a gente viu, né? Cadê? Essa página aqui é essa página, só que essa aqui está com o CSS carregado, está com as imagens aqui, tudo bonitinho. Mas o conteúdo, se você for ver, é a mesma coisa, tá? Exatamente a mesma coisa. A versão aqui é a mesma, né? E tudo mais. Então, agora a gente pode testar aqui aquele mesmo payload, né, do SQL. Então vamos copiar aqui na API e tal. Copiar isso aqui. E ó, quando a gente põe isso aqui, ele já dá um erro, tá? Por isso que esse payload aqui quebrou. Talvez porque isso aqui tenha sido feito para o MySQL, como a gente pode ver aqui, né? E isso aqui está rodando SQLite, então não funcionou. A gente pode tentar fazer na mão, não fazer na mão, né? Mas enfim, editar isso daqui. Deixa eu tirar isso aqui. A gente vai ter que saber quantas tabelas tem, quantas colunas tem. Na verdade, quantas colunas tem nessa tabela, né? E ele está dando um erro. Então vamos fazer isso aqui do zero. Ó, aqui já está ok, né? Eu acho que se eu colocar alguma coisa aqui no lugar do... Não funcionou. Union Select, deixa eu botar um Union All Select aqui. 1, 2, 3, é na tabela, na coluna 3 que ele estava... que estava aquele arroba version lá. Bom, vamos fazer isso aqui do zero, né? Na verdade eu precisaria fechar essa aspa aqui. E agora funcionou. Beleza, então eu tinha tirado aqui uma coluna, vamos colocar ela de novo. Beleza, ó. A gente sabe aqui, através desse payload, que a gente tem a coluna 1, 2, 3. 3 aqui ele colocou o arroba version, que seria o que seria refletido aqui nessa página, né? No caso, eu coloquei o número 5, pode colocar, sei lá, qualquer número aqui, que ele vai refletir aqui, beleza? Como a gente coloca arroba version, ele não funciona, ele não conhece isso daqui. A gente precisaria colocar a função, que eu nem lembro qual que é, eu acho que é SQLite version ou algo assim, para funcionar. Mas então, isso aqui nos mostra que essa versão que a gente está rodando aqui, no nosso computador, né, está rodando o SQLite Stage. E a gente pode validar isso se a versão lá do servidor remoto também está, né? A gente copia esse payload aqui, esse aqui, né, e põe para a aplicação lá ser redirecionada para ela. Vamos salvar. Vou deixar aqui ouvindo, né, na 8082. Vou rodar isso aqui. E ele deu down. Na verdade a gente não vai ter o resultado. Talvez porque isso aqui está retornando um erro. 400, não sei, deixa eu ver aqui. Não, na verdade não está retornando erro não. Bom, eu não sei porque que ele mostra esse down aqui. Mas não está funcionando. Mas beleza, a gente já sabe então que isso aqui está vulnerável, né, a SQLi. E como que a gente pode fazer para pegar informações daqui? A gente vai lá no código-fonte, que a gente acabou de baixar, que está aqui, gogs, e temos aqui então várias pastas e a gente precisa saber onde que nessas pastas aqui vai estar o conteúdo que a gente quer. No caso, quando a gente colocou... Deixa eu ver aqui. A gente tinha colocado, deixa eu duplicar essa aba aqui. Quando a gente foi testar aquele SQLi, a gente colocou isso aqui e ele printou o username, né, e o avatar dele. A gente pode dar um grep-r por avatar aqui. Ele deve ser usado em vários lugares, né? Mas talvez dê para ter uma noção.
Deixa eu ver, sempre tem esses JavaScript cheio de coisa. Eu não quero nada que esteja dentro de tag HTML, nem nada. Ó, aqui já é interessante, ó, JSON avatar. Isso aqui é um JSON, né? E ele tem um campo avatar. Isso aqui está no arquivo users.go. Vamos abrir esse arquivo users.go aqui. Ó, username e avatar link. É justamente essa estrutura aqui, é essa que a gente está vendo aqui, né? Username e avatar. Beleza, então é por aqui que a gente precisa. A gente pode forçar um erro aqui, ó. Vamos colocar uma aspa. E ó, ele dá um erro aqui de limit 10. Né? Então a gente sabe que a query que está sendo feita aqui, depois desse select, tem o limit 10. A gente pode dar um grep-r aqui por limit 10. Opa. Não funcionou. Curioso. Deixa eu ver se voltar uma... Não, isso aqui não vai funcionar não. A gente pode voltar aqui e procurar por select, né? Então eu vou dar um grep aqui por select. Nossa, tem muita coisa. Eu vou tirar esse menuzinho, porque ele já mostra pra gente o select que a gente quer. Por que eu estou procurando select aqui? Porque isso aqui é um search que está sendo feito, né? Então quando eu ponho A, ele vai dar um select, alguma coisa, do banco de dados, provavelmente de usuários, né? Onde o usuário contém A, ou enfim, é igual a A, ou algo assim. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, tem essa função aqui, getUserByKeyID, só que eu acho que não é isso aqui não, isso aqui é outra coisa. Mas ó, já é interessante porque a gente vê aqui que ele dá um select from user, né? O nome da tabela que está sendo usada aqui é user. Então a gente sabe que esse username aqui está na tabela user. Se eu quisesse pegar a senha desse cara aqui, como é que eu faria? Já que eu estou usando SQLite 3, eu posso voltar aqui, deixa eu ver aqui. Eu posso voltar aqui e procurar onde que fica o DB, né? Posso dar um find aqui. E o name vai ser alguma coisa .db. Não, não é. Deixa eu ver. Eu sei que uma das colunas é public key. Então eu posso dar um grep aqui, public key. Ele só usa isso nesse lugar. Ah, tá. Já sei o que está acontecendo. Eu estou procurando isso aqui na pasta do código-fonte, não na pasta da aplicação onde ela está rodando. Deixa eu voltar aqui. Agora eu vou ter que ir lá no Goggles. Eu estava no /source antes. Eu vou lá na pasta da aplicação. Beleza. Aqui eu acho que se eu procurar aquele .db eu devo encontrar. Deixa eu ver. Aqui, beleza. Então esse cara aqui é o banco de dados da aplicação local, tá? Isso aqui eu estou fazendo eu estou testando localmente primeiro para construir o payload. Eita. Que eu fiz aqui para construir o payload e mandar ele remoto, beleza? Então, deixa eu dar um SQLite 3 aqui e eu vou dar um ponto esquema para ele mostrar para a gente as tabelas que tem. Eu já sei que, já a primeira que aparece aqui, né? A tabela que a gente quer é a de user e a gente consegue ver então, né, o esquema dela. Então, tem aqui a coluna ID, a lower name, name, full name, e-mail, PSWD, que é a senha, que é uma coisa interessante, né? Login type, login source, tem outras coisas aqui, numpstar, repositório, avatar e-mail, isadmin, isso aqui é interessante, hand, salt, então a gente tem senha e salt aqui no mesmo banco, na mesma tabela, né, de usuários, a senha deve estar com salt então, e a gente pode tentar puxar isso daqui, deixa eu ver se eu ainda tenho, eu tenho isso aqui, eu posso puxar, qual que é o nome da... A gente tem full name, né? Lower name é a primeira que aparece. Deixa eu puxar esse lower name. Ele fala no search column, lower name. Talvez eu tenha que colocar aqui um from. E aí user, né, que é o nome dessa tabela. Isso aqui vai dar erro porque eu preciso colocar isso aqui no lugar do espaço. Então, deixa eu botar aqui. From user. E ó, ele já retornou aqui o username da nossa conta que a gente está logado, no caso aqui. Que é a única conta que tem, né? Deixa eu ver aqui, e-mail. Se eu colocar e-mail, ele deve retornar aquele sean@mendes que eu tinha colocado. Aí, beleza, funcionou. Então, se eu colocar pwd aqui, pswd, ele retorna pra gente o hash da senha. Beleza? E tem o salt também.
que ele também retorna. Eu acho que eu consigo colocar isso aqui entre parênteses. Deixa eu ver se no SQLite isso aqui funciona. PSWD e salt. Não funciona. Deixa eu ver se eu precisaria dar um grupo concat aqui. Isso aqui já funciona. E aí aqui dentro eu coloco... eu não consigo passar mais de uma coisa no grupo concat? Na SQLite? Não sei. Sou ignorante, pessoal. Não tenho muita experiência com SQLite. Mas a gente já vê aqui que a gente já consegue puxar a senha e outras coisas. Então, eu vou pegar primeiro a senha, tá? PSWD. E aí, isso aqui é localmente, esse hash aqui é o hash da senha do meu usuário, não é esse que eu quero o do usuário lá do servidor. Então eu vou copiar esse endpoint todo aqui, né, que está com o payload malicioso, vou voltar lá naquele esquema que a gente fez aqui do PHP e vou substituir aqui. Né. Aí agora sim, eu vou mandar a aplicação entrar no localhost dela, na porta 3000, e rodar isso daqui e ele vai retornar para a gente aqui. Se tudo der certo, aí já funcionou, já estou vendo aqui, temos um hash aqui, beleza? Então eu vou salvar esse hash, cadê o nosso bloco de notas? Vamos só confirmar que esse hash aqui é dessa tal de Suzane. Eu vou mandar ele selecionar aqui em vez de PSWD, eu vou pegar, qual que era? Era small name? Não, era... Deixa eu voltar aqui, alguma coisa name que eu esqueci. Lower name. Lower name. Vou salvar. Vou rodar esse request de novo. Aqui ele apareceu então Suzane. Então esse hash aqui de fato é da Suzane. A gente precisa do salt também, como a gente viu tem um salt ali, né? Opa, a gente tem que mexer isso aqui, salt. E temos aqui o nosso salt. Beleza? E beleza, vamos tentar quebrar essa senha. A gente precisa primeiro então identificar que hash é esse, né? Deixa eu copiar aqui. Vamos usar o hash ID e colar. E ele fala que não conhece qual que é esse tipo de hash. Se a gente for ver o tamanho dele, ele tem tamanho 100. Tá? Isso aqui, eu não conheço um hash que tenha esse tamanho. E tentei procurar na internet, usar outros hashes identifiers também, nenhum deles funcionou. O que a gente pode fazer é ir lá no código-fonte, já que a gente tem acesso ao código-fonte que gera esse hash aqui, a gente pode ver qual é o algoritmo que foi utilizado, tá? Então aqui eu estou no lugar do source dele, né? Eu vou dar um grep aqui por hash. E vai aparecer um monte de coisa aqui. E a gente tem que verificar, né? Deixa eu dar um clear aqui. Rodar de novo. Isso aqui na hora eu fiquei um bom tempo analisando, só que a gente vai conseguir encontrar o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui, que é o arquivo que faz o hash dele. Ó, quando eu vi isso aqui, essa função aqui, pbkdf2, eu já imaginei que pudesse ser aqui, tá? Então vamos abrir aqui. Por que eu digo isso? Porque essa função aqui, né, pbkf2, Password Based Key Derivation Function. Isso aqui, como o nome já diz, é uma função, né, que vai derivar uma chave a partir de uma senha. Ele recebe então uma senha, um salt, número de iterações, tamanho da chave, né, e esse H que eu não sei o que é. Ele deixa aqui uma referência, mas isso aqui é justamente a função que gera esse hash que é colocado lá no banco de dados. A gente pode copiar esse nome aqui, nesse pbkf2, vamos copiar ele. Para não perder isso aqui, eu vou abrir uma nova janela do terminal e eu vou dar um grep aqui recursivo de novo por isso. E a gente vê que essa função ela é definida nesse tool.go, que foi o que a gente acabou de ver, e ela é usada lá no user.go. Tá? Então, user, deixa eu copiar aqui esse lugar, vou voltar para cá, vou abrir uma nova guia aqui, Ctrl O para abrir, e vou abrir esse user.go. E aqui a gente pode procurar pelo pbkf, a gente vê que ele gera aqui. Tá? Então, ó, ele já nos fala aqui que essa função ela vai encodar a senha para um formato seguro. E a nova senha é a senha, o salt, que é justamente o salt que está lá no banco de dados. O terceiro argumento, a gente viu aqui, é o número de iterações, né? Então ele faz isso aqui com 10.000 iterações. 50 é esse keylen. E assim, e esse terceiro coisa aqui, né? O H é o próprio hash que vai ser usado. E aqui a gente vê que ele está usando o SHA-256. Beleza? Então,
Nessa função aqui a gente já tem todas as informações que a gente precisa. Se a gente for lá no hashcat, "-help", dá um grep por pbkf, na verdade grep-i, pbkdf, aqui. A gente vê que tem vários tipos de pbkdf aqui, e o que a gente quer é o SHA-256, como a gente viu aqui. Tá? O que faz sentido, até, porque o SHA-256 ele vai ter mais do que 100 caracteres, né? Provavelmente em algum outro lugar aqui, provavelmente não, não sei. Eu não sei porque que essa senha tem 100 caracteres. Mas o SHA-256 por si só já tem mais 100, né? Ele tem 128. Então faz sentido que seja ele. E aqui no hashcat a gente consegue ver que tem vários tipos aqui. Um deles é o SHA-256, que é esse daqui, tá? É o número 10900. Só que a gente precisa fornecer para ele o salt e o número de iterações, tá? E aí como que a gente faz isso? Eu não sabia, eu dei uma procurada no Google e no próprio site do hashcat, né? Se eu colocar aqui hashcat, password based key derivation function 2 SHA-256. No próprio site do hashcat ele tem exemplos, né? Então, acho que não foi isso que eu tinha procurado. Eu posso só colocar examples aqui. Que ele nos dá exemplos do que tem que acontecer. Eu acho que nesse coisa aqui, o carinha fala o que a gente tem que fazer. A gente tem que colocar o SHA-256, né? Esse aqui tem o link que a gente precisa. Tem que colocar o SHA-256, aí 2 pontos. O número de interações, 2 pontos. O salt em base64, e aí 2 pontos o base64 do digest em si, né? Ou seja, o base64 desse hash que a gente conseguiu aqui. Cadê você? Esse aqui. Então é isso que a gente vai fazer, tá? Eu vou só procurar aqui, é 10900. E ó, justamente, a gente vai, no final das contas, a gente vai terminar com alguma coisa parecida com isso aqui, tá? Então vamos lá, eu vou seguir aqui o esquema, né? Deixa eu copiar isso aqui. Vou botar aqui example. E aí o resto que a gente precisa fazer então deixa eu separar, é SHA-256. 2 pontos. Número de iterações, a gente viu no código fonte aqui, que é 10.000, isso aqui está hard-coded, né? Não vai mudar. Então, 10, 1, 2, 3. 2 pontos. Isso aqui é o salt em base64, a gente pode dar um decode nisso aqui, só para ver como que ele era. Ó, esse aqui foi o salt que foi usado lá no exemplo. No caso, o salt que a gente tem aqui é esse, né? Foi esse salt que a gente pegou. Então eu vou dar um echo nele, eu vou dar um echo "-n", porque se você der um echo normal, ele vai printar um newline, eu não quero um newline, porque o newline vai ser um caractere a mais, né? Então eu vou dar um echo "-n" nesse salt aqui e vou dar um base64 nele. Tá? Ele gerou pra gente, esse aqui é o base64 do nosso salt, vou colocar ele aqui. E aí 2 pontos, por fim agora, o base64 do digest, que no caso é esse hash aqui. Tá? E agora é um pouquinho diferente, a gente não vai fazer o base64 disso aqui. A gente não vai dar tipo um echo nisso aqui e fazer o base64, porque senão ele vai ficar muito grande, né? O que acontece é o seguinte, o hash, do jeito que a gente está vendo aqui, isso aqui é uma representação em hexadecimal desse hash, não é o hash em si. Então se a gente faz isso daqui e passa por "-r", se eu não me engano, não, "-d", "-dr", eu nunca lembro como que usa esse negócio aqui. Reverse "xxd". Se a gente passar isso aqui para o "xxd", ou para qualquer coisa que consiga decodificar o hexa, "-p", "-r-p". Esse aqui é o nosso hash, de verdade, né? Aí se eu passar para o "xxd" de novo, obviamente a gente vai ver a representação dele aqui em hexadecimal, que é o que a gente tem, né? Esse 66, C0, não sei o que, é a representação em hexadecimal desse monte de byte aqui, tá? Esse monte de byte é o que a gente precisa, então eu vou mandar ele printar isso aqui, e aí eu vou e faço o base64 desse monte de troço. Isso aqui é o que a gente precisa, tá? Não é o base64 da string que começa com 66 e tudo mais. Isso aí é muito fácil de confundir na hora. Deixa eu copiar isso aqui e colar aqui. E esse aqui então é o nosso hash, né? Que a gente consegue quebrar agora. Vou criar aqui um arquivo hash, vou colar ele aqui dentro e vou usar o hashcat "-m". A gente viu aqui que ele é 10900, né? Esse hash aqui, o código dele é 10900. 10900. O nome do arquivo é hash, que eu acabei de criar. Eu vou passar user share dict e a rock.txt, beleza?
Vou deixar o Hashcat rodando. Deu algum erro aqui, o que aconteceu? Deu algum problema aqui, deixa eu dar um menos show. Tá, deve ter feito alguma coisa. Ah não, já quebrou. Ah, tá, o que acontece é que eu já tinha quebrado esse hash antes aqui. Ele já quebrou para February 15, tá? Isso aqui foi bem rápido lá na rock.txt, se a gente for ver aqui. February 15. Ó, ele tá no 70 mil, tá? Então bem rapidinho ele quebra. Funcionou, ele só não rodou de novo porque estava salvo em cache isso daqui, tá? Mas então esse esquema que a gente fez aqui para montar o hash do jeito que o Hashcat aceita, ele funcionou. E a senha que a gente viu aqui então é February 15, tá? Então deixa eu jogar isso aqui tudo para baixo. A senha é February 15, tá? Não tem nenhum painel para a gente logar. Assim, a gente poderia tentar fazer login no painel desse negócio aqui, né? Desse Gogs aqui. A gente viu que tinha um login, né? Aqui. Só que uma coisa que acontece que é bem comum no Hackthebox é a gente conseguir credencial e logar no SSH, tá? Então o que eu vou fazer aqui, eu vou dar um SSH Suzane, que é o nome do usuário, @health.htb. Ele vai pedir a senha, eu vou colocar a February 15, que foi a que a gente acabou de descobrir, e beleza, conseguimos aqui então a flag, né? Conseguimos acesso ao user. E agora a gente pode fazer aqui algumas enumerações, né? Deixa eu ver aqui, eu vou usar o SCP e vou passar o Limpias aqui para essa máquina, tá? O Limpias é um utilitário que ajuda a fazer a enumeração de serviços e tudo mais, e eu vou mandar ele para cá. Beleza, estava achando, eu já vou dar um chmod nele aqui. E uma vez com o chmod a gente pode rodar e eu vou exportar aqui os logs dele para esse arquivo lim.log. E aí ele vai nos mostrar aqui diversas informações, tá? O vídeo já está bem grande, eu não vou perder tanto tempo nisso aqui, porque eu meio que já sei o que fazer. Mas quando eu fiz isso aqui a primeira vez, eu olhei para cada uma das informações que ele obteve aqui, né? Então, usuários que tem shell, usuários que estão logados, processos, todo esse tipo de coisa, ele nos mostrou aqui, né? Só que aí uma coisa interessante, eu vou deixar isso aqui rodando enquanto eu vou falando, é o seguinte, vamos voltar aqui para a aplicação. Quando a gente colocou aqui para ele buscar o file etcpswd, ele não deixou, né? Quando a gente tentou mandar ele buscar localmente aqui pelo próprio IP, ele também não deixou. Agora a gente está com acesso a ao código-fonte dessa aplicação aqui. A gente pode ver lá, né? A gente viu que ele está usando o Laravel. Se ele está usando o Laravel e Apache, ele provavelmente vai estar lá no no var www.html, né? E a gente pode ir lá e dar uma olhada então nessa aplicação aqui, o que ela está fazendo, né? Vamos conectar aqui nesse SSH de novo aqui embaixo. Ir lá nessa pasta e ver o que tem lá. Deixa eu subir aqui, cd HTML. E beleza, né? Tem aqui algumas aplicações, alguns arquivos aqui da aplicação, né? E tem um .env aqui e o .env.example. Isso aqui já é interessante, tem essas pastas aqui config database também, a gente pode dar uma olhada. Vamos ver o que tem nesse .env. E aqui de cara a gente já vê então credenciais, tá? Isso aqui é um arquivo padrão do Laravel, né? Esse .env aqui contém variáveis de ambiente, AppKey e tudo mais. Isso aqui a gente consegue usar inclusive para descriptografar cookies da seção do Laravel. E bacana, então aqui a gente conseguiu conexão com o banco de dados, né? Deixa eu salvar isso aqui, nesse txt que está só um pouquinho bagunçado. O host então desse banco de dados é 127.0.0.1, a porta é padrão e tal, usuário Laravel, e a senha é essa daqui. A gente vai se conectar lá depois, né? Por agora, vamos continuar dando uma olhada aqui. Tinha um outro .env, né? .env.example, mas esse aqui eu acho que não deve, deixa eu ver, não deve ter muita coisa, esse aqui é de exemplo mesmo. Como a gente viu, tem uma pasta database aqui, deixa eu ver o que tem nela. Seeders, Factories, vamos ver a config, o que tem. Na config já tem algumas coisas aqui, vamos ver nessa database.php. Bem que a gente já tem a senha, né, do banco de dados, não precisaria procurar de outro. Mas
tem aqui algumas configurações do Redis. Eu acho que isso aqui é arquivo padrão também do próprio Laravel, né? Não tem nenhuma senha aqui, está vazio. Então isso aqui talvez não seja tão útil assim. Vamos voltar aqui e eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui o próprio IP desse cara, vou fazer esse teste aqui e vou procurar essa string, beleza? E uma coisa que a gente não tinha testado antes é o seguinte, a gente usou sempre esse botão de teste aqui. Eu posso pegar essa URL monitorada aqui, né? Eu vou colocar no acho que é 8081, né, que eu estava usando. Deixa eu ver aqui. 8081. Vou deixar esse aqui ouvindo na 8082 e em vez de clicar em teste, eu vou clicar em create, tá? Ele está aqui com 1 minuto, eu vou clicar em create aqui. E ele fala então que o webhook foi criado com sucesso. E ele vai nos dar o link desse webhook aqui e a data, né, a hora em que a gente criou ele, né? Se eu voltar aqui, ele não foi executado ainda. Provavelmente em 20, 25 e 40, né, que é exatamente 1 minuto depois, que foi o tempo que eu botei, ele vai ser executado aqui. Só que ele criou esse webhook aqui então, né? Isso aqui é interessante. Ó, eu já recebi, foi menos então, foi foi menos tempo, na verdade, funcionou isso aqui. E foi menos tempo do que 1 minuto, né? De repente quando virou o minuto ali, não sei. Mas a gente consegue criar webhooks, né? E aí se eu acessar de novo ele aqui, ele já fala que não existe, porque ele provavelmente já foi executado e ele se deleta, né, automaticamente ou alguma coisa do tipo. Mas a gente consegue criar webhooks também e eles ficam salvos em algum lugar. Ficam salvos em algum lugar. Como a gente já tem acesso a esse banco de dados, né, que a gente acabou de obter a senha, cadê essa senha aqui? Vamos tentar se conectar nele e ver o que tem lá dentro, né? Então vou copiar isso aqui. Tem muita coisa rodando. Eu vou dar um MySQL menos h de host, né, localhost, menos usuário é Laravel, como a gente viu aqui nesse arquivo, né? Username Laravel. E vou passar o "-p", que eu quero logar com senha. Vou colar a senha que estava lá. Localhost, faltou um L aqui. Vou colar a senha. E logamos aqui, né? A gente pode ver os bancos de dados que tem. Tem dois só, né? Information Schema, que é o padrão, e o Laravel. Eu vou dar um use Laravel. Vamos dar um show tables. Calma aí. Show tables. E aqui a gente tem algumas tabelas, né? Vamos dar um select all from users. Não tem nada, tá vazio. Select all from tasks. Já é um nome interessante, esses tasks aqui. A gente pode dar um select aqui, mas eu já adianto que não vai ter nada. Acho que a única que tem é essa failed jobs aqui. Ou migrations, na verdade. Mas não vai ter nada de muito interessante nessas outras aí. Faltou o from aqui. Ele dá essas migrações aqui que foram feitas e tal, mas não tem nada demais. Só que tem essa tabela tasks aqui, né? E aí uma coisa que a gente pode fazer é dar um select all from tasks, né, como a gente tinha feito. Ele vai dizer que não tem nada. Só que a gente pode vir aqui e criar uma task, né? Deixa eu voltar aqui então. Eu vou criar essa task aqui, né? E ele fala que o webhook foi criado com sucesso. Agora, se a gente voltar aqui e der um select nessa task aqui, ele já mostra pra gente o ID da task, que é justamente o ID que ele nos deu aqui, né? 096, blá blá blá. O URL do webhook é para onde ele vai. É isso que a gente está ouvindo aqui, né? Na 8082. A URL monitorada, que é o que a gente estava tentando mudar para o PSWD, né? E a frequência quando foi criada e tudo mais. Se a gente der um update aqui e mudar esse URL monitorada para a própria URL do servidor, né? Por exemplo, se eu colocar 176 e tal no lugar disso daqui, talvez funcione, né? Deixa eu dar um select aqui. Ó, ele já foi deletado, tá vendo? Ele depois de algum tempo ele se deleta. Mas eu posso estar dando aqui então um update. Eu quero alterar esse campo aqui, né? Monitor do URL. From tasks, acho que é assim a sintaxe, na verdade, não lembro como é que faz para dar update, mas acho que é isso. Não, é update isso aqui, set. Update isso aqui, update o nome da tabela, tasks. Set monitor de URL igual a. E aí eu vou colocar o que eu quero. No caso aqui, esse é o meu próprio IP, está rodando na minha máquina, eu quero colocar o IP do servidor, né? Porque esse aqui já vai dar bypass também. Não que a gente vá conseguir alguma coisa demais aqui, é só para testar se funciona, né?
E aí, deixa eu colar isso aqui, não vai ser na porta 8081, vai ser na porta 80 normal. E só isso, né? No caso aqui, ele não vai alterar nenhuma porque está vazio, né? Então eu vou voltar aqui, vou criar um novo webhook. Criei. Ele disse que foi criado. Vamos dar um select aqui de novo. Ó, ele criou, eu vou dar o update. Ele disse que alterou, eu vou dar select de novo. E ó, ele já alterou aqui. Então se eu voltar aqui rapidão, eu preciso parar e voltar. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Em tese eu deveria receber aqui o HTML dessa página aqui. Né? Deixa eu dar um select lá de novo para ver se ele ainda está ativo. Ainda está, beleza. Então aí recebeu e aí recebemos o HTML. Né? Então com isso aqui a gente conseguiria ler o PSWD, a gente conseguiria ler outros arquivos. Né? E aí uma coisa que é sempre bom testar em CTF é ler como chama? O shadow, né? O arquivo shadow. Então, em vez de passar isso aqui, eu posso passar um file, /etc/pswd, só para testar, para ver se a gente consegue ler arquivos com isso aqui. Eu vou ter que criar uma nova task aqui, porque essa já foi deletada. Vamos criar. E agora vamos setar isso aqui, né? O URL monitorado já foi alterado, vamos ficar ouvindo aqui de novo. E aí, se a gente receber aqui o PSWD lá do servidor, né, a gente consegue ler arquivos e ver o conteúdo deles aqui. E aí, uma coisa boa para se testar é sempre ler o shadow, né, tentar ler o shadow, e tentar ler a própria flag de root, né, o /root/root.txt. Ó, recebeu, e ó, temos aqui então o PSWD. Ele veio, obviamente, aqui tá dentro de um JSON, né, então vai estar tudo escapado, mas está funcionando. Então, o que a gente pode fazer aqui bem simples é tentar ler o /root/root.txt. Né? Vamos criar aqui mais uma. Vou criar aqui. Setar isso daí. Ele já está ouvindo aqui de novo. E dessa forma aqui, como essa aplicação está rodando como root, né? A gente não chegou aqui vendo limpers e tudo mais, mas ela está rodando como root, então as permissões que ela tem são de root também. Tá? Então ela consegue ler arquivos do root, no caso a própria flag, né, que a gente está procurando. Então daqui a pouquinho, em alguns segundos, deve aparecer aí. E quando eu fiz isso aqui, eu tinha feito só até aí. Né? Assim, eu consegui a flag do root, submeti lá, só que eu não tinha rootado a máquina ainda. Né? Então a gente obteve aqui a flag, né? A gente não tinha rootado ainda. E eu não sabia exatamente como. Aí um amigo meu, estava em call comigo no Discord na hora, sugeriu dar uma olhada no .ssh/idrsa. Tá? Não faz muito sentido o root ter na home dele a chave privada que ele usa para se conectar nele próprio, né? Não faz muito sentido. Mas nesse caso aqui, nessa máquina, as coisas estão assim. Tá? Então quando a gente manda o servidor pegar o IDRSA do root e mandar para a gente para cá, ele vai mandar, a gente consegue pegar essa chave privada e usar ela para se autenticar como root no SSH. É o que a gente vai fazer, tem só que esperar aqui um minuto para terminar. Eu já vou abrir aqui, né? Vou dar um SSH root@health.htb -i IDRSA, que eu não criei ainda, eu vou criar essa chave. Deixa eu só receber esse valor aqui. Ó, acabamos de receber, a gente pode copiar isso aqui até o começo, né? Vamos vir aqui, vou dar um teste aqui, só para colar. Eu não posso usar isso desse jeito, porque ele está com /n e tudo mais, né? Eu vou ter que tirar isso daí, eu faço isso desse jeito, né? Eu dou um cat nele e dou um echo. A gente vê que o alinhamento aqui ainda está esquisito, porque tem contrabarras aqui escapando as barras, né? Então a gente pode dar um Z e tirar essas contrabarras aqui. O que deu aqui? Acho que precisa de mais um. Aí. E agora está alinhadinho, certinho, né? Eu vou salvar isso aqui como ID RSA. Eu tenho que mudar aqui as permissões, vou botar 400 no ID RSA. E agora, se eu usar isso aqui, eu devo conseguir me autenticar como root na máquina. E agora eu sou root, beleza? Então, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, aprendido alguma coisa. Eu certamente aprendi bastante coisa aqui.
E o vídeo ficou um pouquinho longo, mas enfim, não tem como ser diferente, né? Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!